Revelado, o incrível encontro de um CEO com a filha perdida, inspirado por uma noite mágica. As estrelas brilhavam intensamente naquela noite de festa junina, cobrindo o céu de São Paulo com uma luz que pareciam trazer promessas e lembranças. O aroma doce da canjica e do quentão pairava no ar, enquanto as fogueiras crepitavam e as risadas ecoavam pelas ruas. Era um cenário que o CEO Leonardo jamais imaginou que um dia poderia sentir falta. Criado no Grajaú, ele havia trocado simples e calorosas reuniões familiares por eventos corporativos em salas frias e impessoais. As memórias de festas juninas em que corria pela rua, cercado pela alegria dos amigos e o amor de sua mãe, agora pareciam distantes como um sonho esquecido. Naquela noite mágica, enquanto fogos de artifício cortavam o céu, ele se deparou com Miguel, seu grande amigo da adolescência. Miguel sorriu amplamente, revelando um prazer genuíno em reencontrar Leonardo. "Olha quem volta à comunidade! E a gente aqui, lutando e sobrevivendo como antes", disse Miguel, seu olhar brilhando como os fogos. Assim, entre risos e lembranças, as palavras de Miguel começaram a atingir Leonardo como um soco no estômago. A união familiar que ele abandonou em busca de uma vida de glamour e riqueza agora o confrontava com a realidade de sua solidão e perda. Como pôde esquecer de onde veio? Antes que pudesse responder a si mesmo, uma carta anônima chegou às suas mãos, trazendo uma revelação devastadora. Nela, a informação de que tinha uma filha, Ana, fruto de um amor juvenil que, como tantas outras coisas em sua vida, fora deixado para trás. Ana, aos 18 anos, cresceu em um mundo marcado pela desigualdade, e era ali, no coração da periferia, que ela lutava para encontrar seu espaço, sempre carregando o peso da ausência do pai famoso. Aquele primeiro encontro entre pai e filha foi marcado por um misto de esperança e ressentimento. Os olhos de Ana refletiam a dor de ter crescido sem ele. "Você não é meu herói, seu dinheiro não muda o que você fez", disse Ana, seu olhar atravessando Leonardo com a força de 1000 palavras. O peso do que ouvira havia se transformado em um abismo entre eles. Cada tentativa de Leonardo de justificar-se só parecia aumentar a distância. Ele sabia que ser um CEO não significava ser um pai exemplar. Os ecos de promessas quebradas ressoavam na mente enquanto tentava resgatar o passado que parecia perdido. No auge da festa de São João, cercado por tradições que o aqueciam e ao mesmo tempo o deixavam gelado, Leonardo encarou a verdade. Sua cruzada não era apenas pela reconexão com Ana, mas também pela busca de se reencontrar. Ele queria ser novamente aquele garoto sonhador, alguém que se importava com a comunidade e os laços familiares. Mas naquela noite, cheio de sentimentos não resolvidos, Ana tornou-se a voz que ele mais precisava ouvir. "Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nunca me comprará." A frase cortou o ar, como um estalo de uma fogueira, fazendo todos ao redor pararem e observarem, como se o tempo tivesse parado. E ali estavam eles, dois estranhas em uma festa que deveria ser de alegria, presos em um mar de incertezas e desamor, enquanto o calor das fogueiras os cercava. O que viria a seguir? O futuro de Leonardo e Ana estaria marcado por um reencontro real ou pela eterna distância que os separava? A única certeza era que as chamas da fogueira continuavam a crepitar, ressoando como o coração de São Paulo, pulsando entre a esperança e a dor. O calor da fogueira ainda ardia forte, mas a conversa entre pai e filha era tão fria quanto a frustração que alinhava seus sentimentos. Leonardo olhava para Ana, sem saber se deveria se aproximar ou se afastar. O olhar dela era um misto de determinação e dor, como se cada centavo que ele tinha acumulado ao longo dos anos não valesse nada diante do vazio que sua ausência criava. Ele tentou, uma vez mais, encontrar as palavras. "Ana, eu sei que não sou o pai que você esperava", começou ele, a voz hesitante como a chama que lutava contra o vento. "Mas eu quero tentar. Quero conhecer você, entender sua vida." Mas Ana não se moveu. A raiva pulsava em suas veias, e a ideia de um pai a partir do zero não parecia suficiente para apagar anos de ausência. "Tentar não é suficiente, Leonardo. Você não sabe o que é crescer sem alguém que te proteja, alguém que se preocupe de verdade. O que você construiu é só mais uma selva de concreto para a sua própria dor." Os murmúrios do povo ao redor se tornaram ruído de fundo enquanto os dois protagonizavam uma batalha íntima, sem cenário e sem espectadores reais. Leonardo sentiu a pressão, como se a fogueira ali estivesse em suas veias,
queimando as justificativas que ele ensaiara por tanto tempo. Me dê uma chance. Apenas uma chance para... Ele parou de falar, as palavras entaladas na garganta. A verdade era que ele não sabia como fazer isso. Como se reconectar com alguém que se sentia tão estranha e distante? Ana, por sua vez, parecia peitar o mundo. Se você realmente quisesse me conhecer, estaria aqui antes. Eu não sou uma história de vida que você pode mudar em uma conversa, Leonardo. Você me perdeu antes mesmo de eu conhecer seu nome. As emoções passaram pelo rosto dele como um filme acelerado, dor, impotência e, acima de tudo, a necessidade de proteger a nova imagem que havia construído. Ele não era mais um menino desprotegido do Grajaú, mas sim um homem de negócios, um CEO de uma empresa famosa. Mas e se a única coisa que ele realmente queria era ser um pai de verdade? Neste momento, um casal de crianças passou correndo, rindo, suas lanternas de papel colorido flutuando como sonhos ao céu noturno. Leonardo se lembrou da sua infância, daquelas noites de festas juninas, e o peso de sua escolha de partir se tornou quase insuportável. O que ele havia ganhado em troca da sua família? Reconhecimento? Dinheiro? Tudo isso parecia tão pequeno agora. Eu voltei para casa, Ana, ele disse, finalmente, sua voz mais calma. Um pouco tarde, eu sei, mas eu estou aqui agora. E eu quero saber o que você precisa de mim. Ana desviou o olhar, os olhos agora fixos nas chamas que dançavam, com a tensão ainda no ar. O silêncio entre eles era palpável, quebrado apenas pela música ao fundo, e Leonardo sentiu que essa poderia ser a primeira vez de muitas que ele tentaria se reerguer como pai. Você pode querer, mas isso não é suficiente, Ana respondeu, seu tom já não tão cortante, mas ainda repleto de desconfiança. Talvez você precise ficar um pouco mais perto e começar a entender o que eu tenho enfrentado. O vento soprou, levando algumas faíscas na direção do céu, como se o universo estivesse escutando. Leonardo hesitou, mas a determinação em seu coração crescia. Ele queria mais, precisava lutar por esse laço, mas como faria isso? Enquanto a música da festa seguia e a multidão continuava a vida em sua volta, ele sentiu que estavam longe de qualquer resolução. A jornada ainda estava apenas começando, e cada passo seria uma montanha. A cada instante longe dela o tornava mais vulnerável, mais disposto a enfrentar o que viria a seguir. O olhar de Ana, embora duro, começou a revelar um tênue fio de curiosidade. O que eles realmente esperavam um do outro? E o que cada um estava disposto a dar? No fundo, ele sabia, cada momento poderia ser um ponto de virada, mas a verdadeira questão era se ambos estavam prontos para isso. Então, em meio a toda a confusão de sentimentos, uma ideia cruzou a mente de Leonardo. E se, nesse dia, mesmo com as chamas da fogueira ao fundo, ele pudesse convidar a Ana para um novo começo? O que poderia acontecer se a conexão fosse tentada de outra forma, longe da pressão crescente das expectativas? E se nós passássemos um tempo juntos, longe daqui? Propôs ele, o coração batendo forte, sabendo que poderia ser um risco. Como se fôssemos dois estranhos que se encontraram no meio do caminho. Ana virou-se para ele, a expressão mista entre curiosa e cautelosa. Seria este o começo de uma nova história ou apenas uma extensão daquela mágoa? O sorriso oculto dos fogos de artifício iluminava o caminho, mas o futuro deles ainda era obscuro, pendendo na balança entre o reencontro e a perda. Ela hesitou, as palavras presas em seu interior, antes de finalmente responder. Talvez só talvez seja uma ideia que vale a pena explorar. Ana olhou profundamente nos olhos de Leonardo, como se estivesse buscando honestidade em cada centelha de sua expressão. A festa ao redor deles continuava vibrante, mas naquele momento tudo parecia desvanecer, emergindo somente eles no meio daquela multidão efervescente. Um tempo juntos, o que você tem em mente? Perguntou ela, o tom mais suave, mas a desconfiança ainda pairando entre eles. O frio na noite começou a se intensificar, mas Leonardo não se deixou abater por isso. Ele sempre gostou do desafio de aquecer os corações das pessoas. Talvez um passeio pelo parque, um lugar que seria só nosso. Podemos me conhecer de verdade sem essa pressão toda. Os fogos de artifício estão lá, mas eu prefiro ver as estrelas com você, ele disse, tentando transmitir o quanto isso significava para ele. Ana hesitou.
A ideia de compartilhar um momento a sós, longe do olhar crítico da multidão, fazia seu coração pulsar mais rápido. Ela sabia que essa era uma oportunidade, mas a sombra da desconfiança ainda pesava em seus pensamentos. O que poderia acontecer? E se essa nova tentativa de se conectar com seu pai se tornasse mais uma desilusão? Ok, vamos. Mas quero que saiba que não serei fácil, Leonardo. E, sinceramente, eu não espero muito de você, disse Ana, tentando manter um ar de firmeza. Leonardo sorriu, sentindo uma pontada de esperança crescer dentro dele. A caminhada até o parque era tranquila, com o som das risadas e músicas da festa se distanciando à medida que se afastavam. As luzes refletidas nos olhos de Ana faziam o coração de Leonardo bater acelerado. Ele a observava, o jeito como seus cabelos balançavam com o vento, e cada passo se tornava uma pequena vitória. Assim que chegaram ao parque, o cenário era mágico. As árvores estavam iluminadas por lanternas penduradas, e o aroma de pipoca e algodão doce preenchia o ar. Mas mais importante era a sensação de intimidade entre eles, como a suavidade das folhas sob os pés. Ana se sentou em um banco e olhou para o céu. Você sempre gostou desse lugar? Indagou. Sim, era meu refúgio. Aqui, eu podia sonhar. Muitas noites passei pensando em um futuro diferente, em ter uma família. Sempre quis ser um pai para você, mesmo longe, ele respondeu, a sinceridade transparecendo em sua voz. Ana virou o rosto para ele, sua expressão mudou. Como você pôde querer isso, se não esteve presente? Porque eu sabia que um dia voltaria, disse Leonardo, e a vulnerabilidade em suas palavras fez Ana ponderar. Ela nunca tinha ouvido isso antes. Para ela, sempre foi fácil ver seu pai como alguém distante, alguém que não se importava. Agora, algo estava quebrando dentro dela, talvez uma barreira que parecia intransponível. Enquanto a conversa fluía, Leonardo começou a contar histórias de sua infância, tentando trazer um pouco de leveza ao momento. Ele falou sobre suas travessuras, os erros e as lições aprendidas, e Ana, aos poucos, foi permitindo-se sorrir. Você era um péssimo estudante, então? Comentou ela, com um sorriso leve. Com certeza. A única matéria em que realmente me saí bem foi em educação física. Por quê? Você é uma nerd dos estudos? Ele provocou, e ambos caíram na risada. O clima ao redor deles mudou. A tensão entre pai e filha começava a se dissipar, e ele percebeu que ali, naquele espaço, havia uma oportunidade real de reconexão. Contudo, uma pergunta ecoava em sua mente, até onde eles estavam dispostos a ir para realmente se conhecer, mas antes que ele pudesse se aprofundar mais, o som de um estalo seguido de risadas próximas chamou a atenção deles. Um grupo de pessoas havia acendido fogos de artifício, estilhaçando as nuvens noturnas com luzes deslumbrantes. Ana olhou os fogos, e sem perceber, segurou a mão de Leonardo. Era um gesto simples, mas carregado de emoção. Uma nova chance estava se desenhando, mas o que isso significaria para eles? A dúvida sussurrava em sua mente, e mesmo com a chama de esperança ardendo, Ana não podia deixar de pensar nas feridas que talvez ainda precisassem de cura. E se, ao olharmos para essas estrelas, nós encontrássemos um jeito de reconstruir o que perdemos? Leonardo perguntou, seus olhos brilhando na luz das explosões coloridas. A pergunta pairou no ar, carregada de incertezas e anseios. O que viria a seguir? Uma promessa? Ou mais promessas não cumpridas? Ana sentiu o peso da resposta em seu peito, enquanto os fogos continuavam a estourar, colorindo suas vidas com novidade e medo ao mesmo tempo. O futuro dela e de Leonardo estava à beira de se revelar, mas o caminho ainda estava em construção. E eles estavam a caminho do desconhecido. A luz dos fogos iluminava o rosto de Ana, refletindo a mistura de emoções que pululava dentro dela. O calor das mãos entrelaçadas com Leonardo invadia seu coração, provocando um misto de conforto e ansiedade. O céu explodia em cores, mas o que mais a fascinava era a possibilidade de um futuro que ela mal ousava sonhar. A reconstrução não é fácil, Ana disse, quebrando o silêncio. Não sei se sou forte o suficiente para isso. As palavras saíram quase como um sussurro, mas carregavam um peso imenso.
A incerteza em sua voz era clara, e ela sentiu cada palavra ressoar dentro dela como as batidas de um tambor. Leonardo, atento à fragilidade daquele momento, apertou suavemente a mão dela. Não estamos sozinhos nessa. Não importa quantas barreiras existam entre nós, se tentarmos, conseguiremos. Tem que haver um caminho. E se você se for de novo? A pergunta escapuliu de seus lábios, como uma flecha disparada sem aviso. A dor da ausência carecia ainda sua alma, e essa dúvida ficava rondando, implorando por resposta. Eu nunca desejei partir. Sempre quis estar ao seu lado. Infelizmente, as circunstâncias fizeram com que isso não fosse possível, Leonardo confessou, sua expressão denunciando o arrependimento. Mas agora, tenho essa chance. E não pretendo deixar escapar. Ana respirou fundo, sentindo o laço entre eles se fortalecer. A vulnerabilidade dele a tocava, desafiando suas próprias defesas. O medo de se abrir era um monstro que parecia intransponível, mas a ideia de arriscar sua felicidade crescia como um pedaço de luz ao amanhecer. O que você realmente espera de mim? Perguntou ela, quase desafiadora. Ela queria entender se ele estava ali apenas por conta da nostalgia ou se havia verdade em suas intenções. Eu espero que possamos descobrir um ao outro novamente. Quero fazer parte da sua vida, não importa quão difícil isso seja, ele disse. Havia um brilho em seus olhos, um brilho que falava mais do que suas palavras. Era um convite. Um convite para confiar, para acreditar. Os fogos de artifício continuavam a explodir acima deles, uma sinfonia cintilante que parecia simbolizar a luta interna de Ana. Mas havia uma leve palpitação em seu coração, algo que ela não sentia há muito tempo. Uma esperança que começava a se moldar em seus pensamentos. Não sei como. A confissão dela veio como um sussurro, e por um momento, ela se perguntou se era mesmo possível reescrever a história de suas vidas. A ideia de abrir-se a ele, de expor suas feridas, era aterrorizante. Vamos descobrir juntas, disse ele, enquanto a luz dos fogos refletia na água de uma pequena fonte próxima. Passo a passo. Um momento de cada vez. A segurança em sua voz deu a Ana um resquício de coragem. Então, naquele instante, algo mudou na atmosfera. Ela moveu-se ligeiramente em direção a ele, e por um segundo, seus olhares se encontraram com uma intensidade que só ela podia sentir. Era não apenas o desejo de aceitar um pai, mas algo mais profundo, uma vontade de amar e ser amada. Ana não percebeu quando começou a sorrir, um sorriso genuíno e leve, como se não apenas estivesse se libertando de todo o peso que carregava, mas também abraçando o desconhecido. O medo ainda estava lá, mas agora bem escondido atrás da possibilidade de um novo começo. Talvez, podemos tentar, ela disse, a voz embargada. E ao dizer isso, algo se desprendeu dentro dela. A ideia de se abrir ao amor parecia menos assustadora. Leonardo sorriu, um sorriso radiante que falava de gratidão. Mas antes que eles pudessem absorver aquela promessa, o céu foi iluminado ainda uma vez com um show de cores ainda mais grandioso e das luzes. Ana notou algo em sua mente. Espera, e sua mãe? Será que ela ficará bem com tudo isso? A pergunta surgira abruptamente, como um eco da realidade. O sorriso de Leonardo vacilou e, ao perceber isso, Ana sentiu um novo peso na atmosfera. Leonardo olhou profundamente para ela, com um ar de insegurança que não havia visto antes. Esse é um outro desafio que teremos que enfrentar. Mas por você, estou disposto a enfrentar qualquer coisa. Ana sentia a tensão se instalar novamente. O que mais estava por vir? Será que estavam prontos para encarar não apenas o passado, mas o futuro que os aguardava? A incerteza precisava ser confrontada, e isso a fazia hesitar. No coração dela, um novo dilema surgia. E agora, a questão não era só sobre eles. O que aconteceria com a paz que havia construído com a mãe se ela seguisse adiante? A noite mágica começava a se transformar em um dia de decisões, e Ana sabia que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Ana saiu do encantamento dos fogos de artifício e se viu de volta à realidade, com as perguntas voltando a invadir sua mente. O sorriso de Leonardo ainda estava presente, mas agora se misturava à inquietação que crescia dentro dela.
A voz da mãe ecoou, pedindo para que ela tivesse cautela, que não deixasse as ilusões de uma noite especial a cegarem. Leonardo, e se a sua mãe não aceitar essa nova realidade? O tom de sua voz era mais grave, uma sombra cruzando o que deveria ser um momento de luz. Leonardo a olhou, os olhos ainda brilhando, mas agora com uma preocupação que calou fundo. Eu não sei. Esse é um risco que teremos que correr. Mas não quero que você se preocupe com isso agora. Vamos focar em nós, e depois enfrentamos o que vier. Juntos. Ela queria crer nele. O desejo de agarrar a esperança e deixá-la guiar a lampejo no escuro era forte, mas o peso dos segredos e das incertezas a arrastava para longe. Enquanto as últimas explosões de luzes coloridas se dissipavam no céu, Ana sentiu um equilíbrio frágil se estabelecendo. Se existisse uma possibilidade de reconstruir o que fora perdido, isso não excluía o impacto que essa reconstrução teria em sua mãe. Quando Ana se lembrou de todas as noites que passou ao lado dela, sentindo o calor de um amor profundo, sua decisão se tornava ainda mais complicada. Eu não quero que isso machuque a minha mãe. Ela passou por tanta coisa, as palavras saíram com um nó na garganta. Entendo sua preocupação. A sua mãe. Leonardo hesitou. Um dia, você pode me deixar falar com ela. Convencer a fazer parte da nossa história. Primeiro precisamos organizar nossa própria verdade antes de abrir caminho para os outros. A ideia lhe parecia assustadora, mas tinha um pequeno espaço dentro dela que vibrava com a ideia de começar este processo. Ana asfaltamente. Mas como eu vou contar a ela? O que eu vou dizer? Sei que ela pode reagir de forma negativa. E isso doeria mais do que a espera dessa verdade todo esse tempo. Leonardo respirou fundo, observando cada movimento da expressão dela. Ao seu jeito. Você é mais forte do que imagina. E isso pode ser o início de um novo capítulo. Não precisamos avançar em velocidade. Um passo de cada vez. Ela admirava o otimismo dele, mas a ideia de ferir a mãe a deixava inquieta. E se a minha verdade causar mais dor do que felicidade? É o que todos questionamos, Ana. O futuro é sempre incerto, mas precisamos dar o primeiro passo para descobrir. Às vezes, enfrentar a verdade é o que precisamos para finalmente sermos livres. Enquanto refletia sobre suas palavras, Ana sentiu um misto de determinação e medo. Algo dentro dela reconhecia a beleza de arriscar, mas tinha receio de como o amor poderia ser recebido por quem mais amava. O clima em volta deles pouco a pouco começou a mudar. A festa parecia estar se dissipando, as pessoas começando a se dispersar, e o silêncio começava a tomar o lugar do entusiasmo anterior. Ela olhou para o céu, um manto escuro agora cobria as estrelas, refletindo sua escuridão interna. Leonardo, você tem certeza de que quer fazer isso? Que está disposto a arriscar tudo de novo? Ana perguntou baixinho. Estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Estou pronto para essa jornada, e quero que você esteja comigo. O olhar dele era firme, sua mão ainda segurava dela como um farol em meio à tempestade. Ana piscou, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Aquele momento carregava a promessa de novos começos, mesmo com incertezas à frente. E com a esperança começando a brotar, uma nova ideia sombria invade sua mente. E se sua mãe não a quisesse mais ao seu lado após a revelação? O futuro já não era só uma questão de amor entre ela e Leonardo, mas sobre como reconstruir uma relação que poderia se perder em meio ao turbilhão. Quando Ana olhou novamente para ele, algo estava diferente. Um novo desafio estava prestes a se revelar e ela pode sentir isso no fundo de seu ser. O relógio passava, e amanhã exigia decisões. Leonardo, vamos enfrentar isso juntos, e se por algum motivo não der certo, eu preciso saber se você vai estar ao meu lado. Isso é um pacto? Ele sorriu, e nesse instante, ela percebeu que a história deles realmente estava prestes a mudar. Mas Ana ainda sentia um frio na barriga. O que mais estava por vir? Com o amanhecer, uma nova realidade se descortinaria para ela e seu passado combinado com o futuro que tinham que enfrentar. Ana acordou com o sol batendo na janela, seu coração pulsando um ritmo de ansiedade. A noite anterior ainda estava fresca na memória, como um filme que não conseguia desvencilhar da mente.
Era hora de agir. O peso da expectativa era quase palpável, como se o mundo estivesse esperando por sua decisão. Leonardo ainda dormia ao seu lado, os traços dele iluminados pela luz suave da manhã. Ana observou por um momento, admirando suas feições serenas, e se perguntou se ele também estava tendo os mesmos pensamentos inquietantes. O que eles iriam fazer hoje? Como começariam a revelar a verdade, não só para suas próprias vidas, mas também para a mãe dela? Ela se levantou cuidadosamente, deixando o quarto dele sem fazer barulho. Ao atravessar a sala, sentiu que a casa parecia mais silenciosa do que o normal. A cozinha estava vazia, e a xícara de café ainda fumegava na mesa, evidência de que ela não era a única acordada daquele dia. O aroma do café a envolveu, trazendo uma onda de conforto, mas também um lembrete da incerteza que a aguardava. O telefone vibrou em seu bolso, interrompendo suas reflexões. Era uma mensagem da mãe. Ana, precisamos conversar mais tarde. Estou preocupada com você. Aquelas palavras a acertaram como uma paulada. O peso na sua alma ficou mais denso. A preocupação de sua mãe era um espectro que nunca a abandonou. Cada vez que Ana tentava levantar a questão de sua vida pessoal, percebia que falhava em transmitir todas as nuances de seu amor por Leonardo. Gritar que precisava desse amor parecia também gritar para que sua mãe a deixasse entrar em uma liberdade que nem ela mesma compreendia. Eu não quero que ela sofra. Ana murmurou para si mesma, enquanto caminhava de um lado para o outro na cozinha. Então, vamos fazê-la entender, disse uma voz suave atrás dela. Era Leonardo, agora acordado e observando-a com aqueles olhos que traziam uma mistura de coragem e carinho. Como? O desespero subia como uma tempestade dentro dela. Por onde começamos? Leonardo se aproximou, envolvendo-a em um abraço protetor. Falar. Contar-lhe sobre nós. Se começarmos com o amor que existe entre você e eu, talvez ela escute. Às vezes, o caminho mais difícil é o único que pode nos levar à paz. Ana fechou os olhos, permitindo que a segurança dele acalmasse sua tempestade interna. Ela sabia que ele tinha razão. O amor sempre poderia ser um ponto de partida, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas, ao mesmo tempo, um ponto de interrogação pairava no ar. E se o amor não fosse o suficiente? O que se passaria se ela não aceitasse? Perguntou, o medo tingindo sua voz. Esse é um risco que todos correm ao amar, ele respondeu, seu tom mantendo uma firmeza tranquilizadora. Amor não é garantia de aceitação, mas pode ser a chave que abre uma porta para a compreensão. Ana respirou profundamente. O dia prometia ser um divisor de águas. Um dia de revelação. Sua mente girava como um furacão, os pensamentos tumultuados sobre a possibilidade de uma rejeição a deixavam inquieta. Estou com medo, Leonardo. E se nada disso funcionar? E se no final, nós nos perdermos em meio a essa verdade? Ele segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo nos olhos. Se isso acontecer, eu estarei ao seu lado. E a nossa história, não importa quão desafiadora, será sempre nossa. A convicção nas palavras dele a envolveu como uma manta aquecedora. Mas, conforme atravessavam a casa, a percepção de que estavam prestes a enfrentar o desconhecido fez com que cada passo soasse mais pesado. O tempo parecia correr a favor deles, mas o que estava por vir era um misto de prova e libertação. Quando chegaram ao portão, Ana hesitou. Um último olhar para trás, um desejo silencioso de que tudo ficasse bem, mas o futuro a chamava como um eco distante. Com um aperto na mão de Leonardo, deu o primeiro passo em direção ao que poderia ser tanto um renascimento quanto um adeus. Vamos, então. Um passo de cada vez, ela murmurou para si mesma, enquanto empurrava o portão e passava para fora. Mas, de repente, um grito familiar cortou a manhã. Ana! Espere! O coração dela disparou. Seria sua mãe? O que mais estava prestes a acontecer? Ana virou-se rapidamente para a direção da voz. O coração dela estava aos pulos, um misto de expectativa e pavor. O rosto da mãe surgiu, drenado de cor, mas com uma determinação nos olhos que Ana conhecia bem. Ana, precisamos falar agora. Disse a mãe,
com um tom que não permitia resposta. Aos poucos, os momentos de adrenalina tornaram-se pesados, como se a atmosfera ao redor se tornasse mais densa a cada segundo. Ela trocou um olhar significativo com Leonardo, que parecia querer transmitir coragem, mas também estava imerso nas próprias preocupações. Ambos sabiam que aquela conversa não seria apenas sobre eles, era uma questão de amor, de aceitação, e do que isso poderia significar para toda a sua família. Com um leve aceno, Ana se afastou do portão, sentindo que, de alguma forma, esse encontro estava sendo orquestrado pelo destino. A mãe dela vinha se aproximando, o rosto um misto de amor e preocupação. Você estava escondendo algo de mim, não é? A voz da mãe soou mais dura do que Ana esperava, deixando um eco pesado entre elas. Não era esconder, eu só não soube como contar. Ana tentou se justificar, mas a dor por ter deixado a verdade escapar por tanto tempo pesava como uma âncora. Contar o quê, Ana? Que você está com ele? O olhar da mãe a perfurou, uma mistura de incredulidade e dor. A mão de Ana se apertou em um punho instintivamente. Sim, eu estou com Leonardo. E eu o amo. Você precisa entender isso. As palavras saíram em um desabafo sincero, quase um grito. E aquelas sílabas cortaram o ar, ecoando nas paredes daquelas lembranças em família. A mãe ficou parada, como se a chuva da revelação estivesse apenas começando a molhar seu entendimento. Amar não é a questão, é quem ele é. O que isso tudo representa? Ana deu um passo à frente, mas a mãe recuou. O lamento nos olhos dela era claro. Você não conhece a história que está se desenrolando com essa escolha. É sobre muito mais do que amor e eu não posso ser feliz por isso? A boca de Ana se contorceu, moldando-se entre a raiva e a tristeza. Leonardo interferiu, sua voz suave como um bálsamo. Dona Helena, eu entendo que isso é novo e assustador para a senhora, mas eu amo a Ana. E farei de tudo para que ela seja feliz. É isso que importa, não é? Isso provocou um silenciamento momentâneo. O ar parecia estar carregado de tensão, um precipício entre um caminho e outro. Ana percebeu que a luta ia além do que ela imaginava. Era o tipo de amor que obrigava a confrontar não só a si mesma, mas a história e a tradição que viviam em sua família. Os olhos da mãe, agora cheios de lágrimas, alternavam entre a filha e o jovem ao lado dela. O que você faria por ela? Questionou, como se tentasse descobrir a profundidade do amor de Leonardo. Eu daria vida, ele respondeu sem hesitar, a seriedade em seu olhar transformando-se em profundidade. Ana ficou atenta, um fio de esperança acendendo dentro dela. Seria esse o momento de mudança, o ponto de virada que tanto esperavam? Mas antes que alguém pudesse falar mais, uma sensação cortante passou pelo coração de Ana. Ela precisaria explicar como seus sentimentos eram legítimos e importantes. Mãe, eu estou preparada para enfrentar o que for preciso. Mas eu preciso de você ao meu lado. Um silêncio pesado se instalou. O futuro que um dia parecia tão distante agora se desenrolava bem diante dela, como um filme em câmera lenta. Quais decisões seriam tomadas, mas o impacto maior chegou quando uma mensagem vibrou no celular de Ana. Era uma notificação. Com um olhar rápido, ela a leu. Feridas do passado surgiam. E, entre elas, um nome familiar. Mãe. A voz de Ana desapareceu, enquanto a cor deixava seu rosto. Por que não me contou sobre isso antes? A expressão da mãe se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que mais estava prestes a ser revelado? As palavras de Ana pairavam no ar, espessas como um nevoeiro, enquanto sua mente tentava processar a carga emocional da mensagem que acabará de ler. O nome que brilhava na tela, quase como um título de filme de suspense, estava ligado a tudo que significava amor, dor e um futuro incerto. Ela está de volta? Ana murmurou, a voz trêmula, quase inaudível. O olhar da mãe, que antes era de determinação, agora vacilou, se perdendo em pensamentos longe daquele instante. Não pode ser, eu achei que tivesse sido suficiente. Quem é ela, mãe? Ana insistiu, o coração acelerado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando lentamente, mas faltava um quadro completo. Que segredo era esse que tanto oprimia a relação entre elas? Helena respirou fundo,
os olhos se encheram de lágrimas. É sua irmã, Ana. Ela desapareceu há anos. As palavras eram como um choque elétrico na mente de Ana. Uma irmã? A noção a deixou tonta, um turbilhão de emoções a invadindo. A parte da vida que nunca soubera que existia agora pulsava em seu interior. Mas por que você nunca me contou? O que aconteceu com ela? A indagação estava carregada de uma mistura de angústia e confusão, e a voz da mãe subiu de tom, como se estivessem em um embate silencioso onde cada uma lutava para ser ouvida. Eu não queria que você passasse por isso. Nunca imaginei que ela poderia voltar. A mãe tentou se explicar, mas as palavras soavam vazias. A dor que outrora habitara em silêncio agora irrompia, como um rio represado. Leonardo, que se mantinha ao lado de Ana, observava as duas com um olhar preocupado. Ele percebeu que a situação havia mudado. Não eram apenas Ana e Helena que estavam em jogo. Agora, todo um passado sombrio e mal resolvido parecia prestar contas. E se ela voltar? Ana questionou, o tom entre o medo e a esperança. O que fazemos com essa verdade? O pânico tomou conta, e lágrimas ameaçavam sair. Precisamos enfrentar isso, Ana. Helena disse, mirando a filha nos olhos, como se tentasse transferir um pouco de coragem. Se ela está de volta, precisamos perguntar o porquê e se ela estiver em segurança. Por um breve momento, o tempo pareceu parar. O que significava ter uma irmã? As imagens de uma convivência que nunca existiu dançavam na mente de Ana, interrompendo sua tentativa de aceitação. E se ela não quiser me conhecer? Ana perguntou em um sussurro, o medo se espremendo em cada palavra. A ideia de rejeição a cortava ainda mais do que a possibilidade da descoberta. Leonardo deu um passo à frente, seus olhos expressando segurança. Não sabemos o que aconteceu com ela, mas você não está sozinha, Ana. Seja o que for, enfrentaremos isso juntos. Helena observou a conexão entre eles e sentiu um peso no coração. É uma escolha difícil. Eu não sei como apresentar isso a ela. Se ela voltar e souber que você a escondeu. Ana cerrou os olhos, uma determinação crescia dentro dela. Mãe, eu preciso saber a verdade. Não importa o quão dolorosa ela seja. O celular vibrou novamente, e Ana pegou. Uma nova notificação, outra mensagem. Seu coração disparou. É dela, a esperança e o medo bruscos em seu peito. Leia, Ana. O que ela diz? A mãe se aproximou, buscando um fio de esperança na incerteza. Ana hesitou, o olhar fixo na tela. Enfrentar a verdade seria um passo importante, mas o caminho que estava prestes a trilhar era desconhecido e escorregadio. O que mais poderia estar escondido nas palavras de sua irmã perdida? E se essa revelação fosse a chave não apenas para entender seu passado, mas também para moldar o futuro que tanto almejava? A gente precisa saber, Ana. Agora, mais do que nunca. Com um último suspiro, Ana tocou na tela. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ana engoliu em seco, suas mãos tremiam enquanto ela abria a mensagem. O texto, simples e direto, trouxe uma onda de emoções que a deixou sem palavras. Era uma pergunta, mas, ao mesmo tempo, uma convocação. Ana, você ainda se lembra de mim? As lágrimas escorriam lentamente pelo rosto de Helena, que se perguntava se teria feito a escolha certa em manter aquele segredo. Ana, por sua vez, sentia que estava à beira de um abismo. A possibilidade de ter uma irmã, alguém que poderia compartilhar seus medos, suas esperanças e até suas risadas, era tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela ainda se lembra de mim? Ana perguntou em um sussurro, sem conseguir desviar o olhar da tela. A dúvida consumia. O que sua irmã havia vivido? O que a tinha afastado de sua família? O que a impedira de voltar antes? Leonardo observava a cena, contente por estar ao lado dela, mas preocupado com o peso que a revelação poderia trazer. A transformação no olhar de Ana, um misto de esperança e medo, fez perceber quão vulnerável ela se tornará. Helena, recuperando-se lentamente da tempestade emocional, decidiu intervir. Você precisa responder, Ana. Isso pode ser um primeiro passo, uma chance de reconstruir laços.
Sua voz, embora suavizada pela emoção, estava repleta de urgência. Ana hesitou, o coração martelando no peito. As palavras dançavam em sua mente, mas a resposta parecia tão distante. E se ela não aceitar? E se tudo isso for uma armadilha? Pela primeira vez, ela olhou nos olhos da mãe. Mãe, o que acontece se ela não quiser saber de mim, ou se ela me culpar por tudo? Helena se aproximou, envolvendo Ana em um abraço apertado. Você só saberá se tentar. Vamos descobrir isso juntas. Você tem o direito de conhecê-la e de entender o que aconteceu. Com a respiração pesada, e uma coragem inesperada crescendo dentro dela, Ana sentou-se ereta e tomou uma decisão. Ela digitou uma resposta, a mensagem se formando como uma promessa. Sim, eu me lembro de você. Onde você está? Eu quero te encontrar. Assim que apertou enviar, Ana sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Mas ao mesmo tempo, uma nova ansiedade começou a cobrar seu preço. E se ela não respondesse? E se essa nova jornada não era o que deveria ser? Poucos segundos depois, seu celular vibrou novamente. O coração de Ana parou por um momento ao ver a nova mensagem. Preciso te explicar tudo, mas por favor, não conte à mãe. A situação é complicada. Essas palavras a atingiram como uma flecha, levando-a a um novo dilema. O que deveria fazer? Confiar na irmã que nunca conhecera ou manter sua lealdade à mãe, que tanto havia protegido o passado? Ao olhar para Leonardo, em busca de apoio, ela encontrou um olhar que transmitia compreensão. Ele também sabia que este era apenas o começo de uma jornada longa e cheia de incertezas. Ana, o que você vai fazer agora? Ele perguntou, com a mesma preocupação no tom. O coração dela pulsava forte. Uma irmã perdida, uma mensagem enigmática e a insegurança de um futuro cheio de promessas e medos. Preciso decidir, mas não tenho certeza se estou pronta para ouvir tudo o que ela tem a dizer, Ana respondeu, em um sussurro. E, nesse momento, a incerteza a envolveu como uma névoa. Entender o que estava por trás da palavra complicado poderia mudar tudo. E se a verdade não fosse apenas dolorosa, mas a chave para um perdão que nunca havia sido concedido? A manhã começou a se dissipar, a luz do sol trazendo novos contornos à realidade de Ana. Sentada à mesa da cozinha, entre sua mãe e Leonardo, os corações pulsavam com a agonia das incertezas. A mensagem da irmã ainda ecoava na mente dela, e a urgência do momento parecia travar cada dança de pensamento que tentava passar pela mente enfumaçada. Precisamos conversar sobre a mensagem, disse Ana, quando a tensão se tornou insuportável. Helena, ainda visivelmente abalada, olhou para a filha e, mesmo em meio à confusão, havia um traço de amor profundo em sua expressão. Você já respondeu? As palavras saíram com uma mistura de curiosidade e desespero. Sim, mas ela pediu para que eu não contasse a você, Ana respondeu, a voz trêmula, como um fio prestes a se quebrar. Não. Ana, isso não é certo. Você precisa me dizer a verdade e confiar em mim, Helena afirmou, a preocupação crescendo em seus olhos. Ana sentiu um nó na garganta. A expectativa dela em ter uma irmã se chocava com a lealdade à mãe. Um desafio interior a assolava. Mãe, eu não posso simplesmente ignorá-la. Ela é parte de mim, e apesar de não ter crescido ao seu lado, minha vida inteira foi marcada com sua ausência, disse Ana, a determinação crescendo à medida que falava. Helena respirou fundo, a esperança e o medo competindo ao tomar forma em seu olhar. Por que ela não quer que eu saiba? O que aconteceu? O que foi tão complicado assim? A voz dela agora baixa, quase um sussurro. Eu não sei, mas talvez ela precise de mim agora, mesmo que eu não conheça sua história, Ana respondeu, sua voz um pouco mais firme. Se não a apoiar, se não a procurar, posso me sentir culpada para sempre. Pense no que você faria. Você sempre fez de tudo para que eu não me sentisse sozinha, completou, seus olhos brilhando com lágrimas. Leonardo, que permanecia atento e em silêncio, interveio. Olha, Helena, esse é um momento crítico na vida da Ana. Se existe a chance de um reencontro com a irmã, talvez seja uma oportunidade valiosa para ambas. Ninguém espera que você esteja de acordo com tudo, mas essa busca pode trazer reparação. O que você acha de permitir um diálogo entre elas?
Helena olhou para Leonardo, sua expressão suavizando. Você tem razão. Não posso ser a única a tomar decisões aqui. Se Ana quer isso, vou apoiá-la. Mas peço que, por favor, sejam cuidadosos. Se essa situação é realmente complicada, eu não quero que você se machuque. As palavras de Helena eram como um bálsamo, entendendo que a conexão familiar estava prestes a se moldar mais uma vez. Ana, tocada pela disposição da mãe em escutá-la, decidiu que iria responder à irmã. Só para que fique claro, vou ser honesta com você, e irei me abrir para minha mãe. Não quero segredos, por favor, seja honesta comigo também, declarou, respirando fundo. Ela digitou uma resposta, sentindo cada letra enquanto a tensão crescia na sala. O telefone vibrou novamente. Ao ler a nova mensagem, seu coração acelerou. Posso encontrar você? Espero que possamos nos entender, escreveu rapidamente. Assim que enviou, Ana olhou para Helena e para Leonardo, seus corações batendo juntos como um só. As horas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa emocional. Cada resposta de sua irmã, mesmo com o peso de um passado oculto, parecia um passo em direção a uma nova esperança. Finalmente, a mensagem que Ana aguardava chegou. Sim. Podemos nos encontrar amanhã no parque da cidade. É um lugar especial para mim também. A tensão entre mãe e filha começou a se desvanecer. Helena sorriu timidamente, contemplando a chance de reconstruir algo que fora perdido há tanto tempo. Vamos fazer desse um dia especial, disse ela, com um brilho nos olhos. A verdade pode ser dolorosa, mas é também libertadora. Ana assentiu, sentindo um calor crescer dentro dela. Obrigada, mãe. Prometi a mim mesma que não vou permitir que a história controle meu futuro. Leonardo então sugeriu, e se fizermos um plano? Um dia de verdade, onde vocês possam se conhecer, onde você, Ana, pode mostrar à sua irmã quem realmente é. Um dia em que vocês poderão se abrir uma com a outra, e onde poderei apoiar vocês com tudo o que precisarão. A proposta balançou os sentimentos dentro de Ana. Seria possível, após todos esses anos, mergulhar em um novo capítulo, confrontar o passado e abraçar quem sempre deveria ter feito parte dela? Amanhã, no parque, com os pássaros cantando, elas teriam a oportunidade de finalmente se olhar nos olhos e entender que, apesar da dor, elas eram mais fortes juntas. E, embora as sombras do passado ainda pesassem sobre elas, Ana sentia esperança pulsando em seu coração. Eu vou fazer desse dia o meu melhor dia até agora, Ana disse firmemente, um sorriso renovado brotando em seu rosto. Assim, com um brilho renovado de esperança, Ana percebeu que a jornada era apenas o começo de uma nova história. Essa história, repleta de amor, de luta, de recomeços e reconciliações. Um futuro que poderia ser melhor do que o passado, um passo de cada vez. Agora, é a sua vez, querido leitor. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e manter nosso conteúdo vivo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer parte desta jornada emocionante.